Seja qual for o horário que você esteja assistindo esta aula, bom dia, boa tarde, boa noite, por que não dizer boa madrugada. A segunda atividade de filosofia, consistirá em um questionário. Eu irei postar essa aula que vocês estão assistindo agora, e irei fazer, ao longo da aula, perguntas. Presta atenção. Eu irei fazer perguntas ao longo da aula durante o vídeo. Durante o vídeo, tá? Então, eu irei fazer perguntas e eu irei, ao longo do vídeo, colocar essas perguntas e vocês devem responder. Eu posso ir direto para a pergunta? Não, tem que assistir a aula para entender o conteúdo e depois responder o questionário. Pode ser respostas digitadas ou respostas marcadas. Entenderam? Digam ok aí no chat. Eu vou enviar um link em um programa. Não precisa baixar nada. Não precisa baixar nada, tá? É em um programa. Vou gravar até um videozinho explicando, tá? Explicando como é que faz a atividade. Presta atenção. Como é que faz a atividade? Vocês vão clicar no link, vai te direcionar para um site. Esse site, você vai inserir o código que eu vou colocar lá no grupo. Um código de acesso. Certo? Nesse código de acesso, aí você vai ter acesso à aula. Compreendeu, né? Você vai ter acesso à aula e durante a aula eu vou fazer várias perguntas para vocês. Certo? Eu vou fazer várias perguntas para vocês. Tá bom? E aí você vai respondendo. De acordo com o que você vai assistindo, você vai respondendo. Entendeu? Então não precisa, vou copiar no caderno. Não, não. A tecnologia pode nos ajudar. É necessário aprender a escrever? Claro, necessário. Faltando o celular, como é que você vai escrever? Você tem que manuscrito também. Mas agora, como temos acesso à tecnologia, facilita para vocês e para mim também, tá? Então, eu vou enviar um vídeo instrucional explicando como vocês devem fazer. É bem tranquilo. Pelo celular dá para acessar? Dá para acessar. Precisa de login? Não precisa de login. Não precisa, tá? Então, uma série de perguntas, 5, 6 perguntas, que eu vou fazer ao longo do vídeo. E aí vocês vão respondendo, tá? Agora responda com firmeza. Não vai... É incrível. Isso não é resposta. Não é resposta para uma pessoa que está estudando o terceiro ou segundo ano, né? Incrível, é massa, é show. Não. De forma alguma. Tá? Tem um estudante... Por que eu digo isso? Porque eu já passei essa atividade aqui no Piauí e os estudantes responderam isso. Né? Eu fiz uma pergunta relacionada ao vídeo, aí foi ótimo. Ó. Não, foi ótimo. Foi ótimo, é o 0 que você vai ganhar. Tá certo? Então, responda com seriedade, responsabilidade, tá bom? Então, pode pausar o vídeo, vai pausar o vídeo, vai aparecer a pergunta. Surgiu a pergunta, você, interessante, eu vi isso aqui no vídeo, tá? O professor falou. Agora, não precisa ser igual ao que eu falei. Você entendeu? Entendeu a pergunta? Vai responder de acordo com o que você entendeu, tá? Não vai colocar as mesmas palavras. Vou voltar o vídeo para colocar as mesmas palavras que eu falei. Não, não precisa, tá bom? Vocês não são nem papagaios para me repetir o que eu falo, né? Tá bom, pessoal lindão, lindões, lindonas? Ok. Então vamos compartilhar aqui os slides. Os mesmos slides. O mesmo conteúdo? Não, são outros conteúdos. Agora nós vamos, olha só, nós estudamos aula passada, período antigo, né? Confere? Sim ou não, gente? Olha, participe, pelo menos no chat. Pelo amor de Deus. Sim? Ótimo, muito bem. Por favor, vocês... Eu vou visitar vocês qualquer dia desse, tá? Vou visitar vocês, conhecer o Curral do Meio, comer uma galinha caipira, minha gente, na casa de vocês. Chegar lá na casa do... E quem foi aqui quem respondeu? Chegar na casa da Maria Rayane. Ô, de casa. Maria Rayane, cadê a galinha caipira? Ao molho pardo, com purê de batata e um arroz. Menino, é bom demais. Vai. Eu vou chegar lá, você vai ver. Escuta o que eu tô dizendo. Vamos filosofar aqui, anda logo. Cadê o prato?
Vou comer uma tigela, que o professor é esfomeado. Tô brincando. Então, pessoal, nesse clima de bom humor, né, que vocês estão também, com certeza estão sorrindo na cara de vocês. Então, vamos começar a filosofia, não precisa ser chato, né? Então, cuida, Rayane, que mata essa galinha. Mas eu vou avisar, não é possível que não saia uma galinhazinha, gente. Nem um pintote, nem um galinholazinho. Não é possível, né? Bora, então vamos lá. Nós estudamos o mito. Quem lembra aí do mito de Procústo? Quem lembra? Lembra lá da cama que eu falei? Sim ou não? Lembra da cama, que a pessoa tinha que se adequar à cama? Isso mesmo. Aí depois nós estudamos, né? O Sócrates, pré-socráticos, que é a natureza, é o centro que motiva o universo, né? Que faz o universo ficar de pé, é a natureza, o ar, a água, os números, o fogo. E depois estudamos Sócrates, a maêutica, né? O diálogo, através do diálogo você pode conquistar, assim, buscar a verdade, a reflexão, a humildade em reconhecer que está aprendendo. Temos Platão, o mundo sensível, o mundo inteligível, mais importante é o mundo inteligível. Tivemos Aristóteles, o conceito de felicidade, tudo deve voltar à felicidade, mas não é somente a minha felicidade, é a felicidade do bem, o bem comum de todos. Temos aí ato e potência, ato é o que é, e potência é o que vai ser, vai se tornar. Tivemos também, falamos sobre o estoicismo, epicurismo, ceticismo e cinismo. Zenão de sítio, que é o dever, a imperturbabilidade da alma, vamos ficar tranquilos, não podemos mudar, se não podemos mudar, para que nos irritar? Então, o epicurismo, falamos sobre o prazer de dialogar, de comer com calma, né, com tranquilidade. O ceticismo, a questão da dúvida, do silêncio, né? Não podemos assim expressar uma afirmação se não temos certeza. Em caso de incerteza, não bota para frente não. Fica na sua e é melhor ouvir para aprender. Depois nós falamos sobre o cinismo, né? Lembra lá do Chaves? Pois é, ele foi inspirado aqui nessa filosofia cínica que prega que devemos fugir dos padrões e abraçar o consumo, é isso? Não, não. Abraçar o consumo, não. Se desprender do consumo. Pelo contrário, né? Se desprender dos bens materiais. Hoje nós vamos estudar filosofia medieval e parte da filosofia moderna também. Filosofia medieval e parte da filosofia moderna, tá bom? Bem, a filosofia medieval, por que, professor? Medieval, né? Eu estudo o quê? Né? Cada período tem seu objeto de estudo, né? O centro do estudo. Aqui na filosofia medieval, é depois de Cristo, como vocês podem ver, nem tem o DC ou o AC, né? Antes de Cristo, aqui já é depois de Cristo. E nessa filosofia prega a relação entre Deus e o homem. A relação entre Deus e o homem. Como é depois de Cristo, tivemos aí as primeiras comunidades cristãs e Agostinho vai fazer parte dessas primeiras comunidades cristãs. Ele é fruto aí do século terceiro, quarto, né? Depois de Cristo, é claro. E a sua filosofia é inspirada em Platão, né? Ele teve como inspiração, né, para escrever, para dialogar, foi Platão. Platão ele fala do mundo sensível, do mundo inteligível, o mundo sensível, né, o mundo racional e o mundo material. Então, para Agostinho, ele vai dizer, olha, o mundo inteligível é o céu, o mundo sensível é a terra. Né? Ao contrário de Platão, que pregava que o corpo é o cárcere da alma, nós devemos nos libertar do corpo, Agostinho não. Agostinho vai dizer que o corpo é o templo do espírito. Né? O templo do espírito. Devemos cuidar bem do corpo para, assim, conquistarmos a vida eterna, na visão de Agostinho. Tá certo? É tanto que ele vai escrever um livro chamado Cidade de Deus. Não é o filme, não, tá? Cidade de Deus aqui é outra história. É outra história. Mas o que é que vocês entendem por essa frase? Olha que frase linda. A verdadeira medida do amor, a verdadeira medida do amor é não ter medida. O que vocês entendem? A verdadeira medida do amor é não ter medida. O que significa isso? Estou esperando vocês responderem. O que significa?
A verdadeira medida do amor é não ter medida. Nossa, profundo, né? Eita, professor, bugou meu cérebro aqui, não consigo não. Consegue sim, consegue. Oxi, que história é essa? Vamos lá. A verdadeira medida do amor é não ter medida. Bora? Bota a cabeça para funcionar. Bora, Antônio, bora, Maria. Maria Rayane. Cadê Maria? Vamos lá. Bora, Antônia Jaiane. Aparecido o nome, né? Rayane, Jaiane. Loren Barroso, vamos lá, Jonathan. O que significa dizer acho que o amor é verdadeiro? Ok, ótimo. E por que é verdadeiro? Amor sem fim. Isso. O amor é verdadeiro. Olha só que bonito, vocês se completaram. Acho que o amor é verdadeiro, porque é infinito, porque é sem fim. Ah, menino, lacrei. Aí faz assim, né? Lacrei. É assim que você tira a foto? Meu Deus do céu. Acho que o amor é verdadeiro. Não, o amor acho não. O amor é verdadeiro, porque é sem fim. Ah, bonito isso, viu? Pode anotar aí e servir como status. Filósofas, quem são as filósofas aqui? Loren e Maria Rayane. Olha, muito bem. Amor infinito, muito bem. É isso mesmo, Antônio. Então, Agostinho quer dizer o quê? A verdadeira medida do amor é não ter medida. Se uma pessoa está se relacionando com a outra e coloca obstáculo, é porque não ama. Não ama. É infinito. Eu passei num concurso no Ceará. Eu assumi agora, dia 4 de agosto. Entrei em exercício. Eu sou casado. Minha esposa, nós temos só 2 anos de casado. 2, 3 anos de casado. Ela vai continuar morando aqui em Correntes. Ela trabalha aqui. Depois ela vai, né? Se fosse outro dizer, não, não aceito não. Ou me leva agora ou pronto. Não, mas ela entendeu. Ele está esperando e vai dar certo. É amor. Tá entendendo? Então, se um relacionamento, se você tiver um relacionamento e o cabra começar com picuinha, com nhenhenhen, com tititi, porque você não faz isso? Olha só o que ele vai falar. Você não faz isso. Porque você não faz. Peraí, você quer um relacionamento ou quer uma empregada? Você quer um relacionamento ou quer um capacho? Eu não estou aqui para satisfazer só as suas vontades. Tá entendendo? Então isso não é amor. Lembra disso, lembra dessa frase. A verdadeira medida do amor é não ter medida. Que nem amor de mãe. É não ter medida. Se te ama de verdade, se ele realmente ama, ou ela realmente ama, ora, não vai botar empecilho, não. Vai te apoiar sempre nas tuas decisões, vai te aconselhar, vai te, sabe, ter um apoio de fato para você. Tá certo? A verdadeira medida do amor é não ter medida, é não ter valor, né? No sentido material do termo, né? Bebam água, hidrate-se, muito importante. Então vamos continuar agora com Tomás de Aquino. Tomás de Aquino vai falar. Ele vai receber inspiração de Aristóteles. Também nessa toada entre Deus e o homem, né? Sempre nessa relação entre Deus e o homem. Sim, professor, mas e quem fugia dessa relação? Quem fugia desse diálogo entre Deus e o homem? Meu filho, quem fugia aqui, desculpa a palavra, mas era perseguido. Era perseguido. Quem fugia dessa relação entre Deus e o homem, que não colocava Deus na história, era perseguido, infelizmente. Infelizmente. E isso a igreja errou muito. Teve muitos pensadores bons, teve muita coisa boa, mas nesse período, nós estamos aqui no século. Quem sabe o século desse pensador aí? São Tomás de Aquino. Quem sabe o século dele? Bora lá, aula de história agora. Quem sabe o século dele? Tem um ponto aí para quem falar o século dele. Eita, professor, é mesmo. Me cobra. Posso esquecer. Me cobra. Vamos lá. Bora? Quem é? Ou quem é não? Qual século, gente? Século? Nós estamos no ano 1224. Qual século? Não acredito. Nem no chute, vai. Vou falar então.
Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Valendo um ponto, cara. Século XIII. Século XIII. É só somar 1 mais 2, né? Aliás, é só aumentar, né? No caso, colocar um na frente. 1 mais 2, 3. Aí coloca um na frente. 13, né? Século XIII, tá? Século XIII depois de Cristo. Então, nós estamos aqui. Uma pergunta. O Brasil teve Idade Média? Vamos lá. O Brasil teve Idade Média? Uma perguntinha para vocês. Bora, pessoal, eu quero participação. Sim ou não? O Brasil teve Idade Média? Sim ou não? Cadê, Leandro? O Brasil teve. Acho que sim. O Brasil foi descoberto quando, Jonathan? O Brasil foi descoberto quando? O Brasil foi descoberto quando? Em que ano? O Brasil foi descoberto quando? Em que ano? Tatiane, Tatiele. 1500. Então, nós temos aí que ano aí? 1224. Aí, então, é não, né? Então, o Brasil foi descoberto em 1500. A Reforma Protestante foi em que ano? De Lutero. Reforma Protestante de Lutero. Lá pelos anos de 1400, né? 1400. Então, acabou a Idade Média aí. Acabou a Idade Média. Aí vem a Contra-Reforma. Já vai começar o Renascimento. Século XVI. O Brasil foi descoberto no início do século XVI. Tá? Então, o Brasil não teve Idade Média. O Brasil só tem 500 anos. Enquanto a Europa, na Itália, Inglaterra, Dinamarca, esses países são desenvolvidíssimos. Por quê? Porque é antigo. São muito antigos. E tiveram Idade Média, tiveram várias revoluções. A França, por exemplo, antiquíssima. Entende? Então, o Brasil não teve Idade Média. Tá? Não teve Idade Média. Certo? Então, análise. Ah, eu errei, eu não vou nem mais participar. Claro que vai participar. Tem que participar para aprender. Agora vocês não vão errar mais depois dessa, né? O Brasil teve Idade Média? Não. Por quê? Ora, porque a Reforma Protestante foi no século XV, o Brasil foi no século XVI. Então, teve aí quase um século de diferença. Então, o Brasil não teve Idade Média, né? E estamos aqui no século XIII ainda, né? Ano 1225, mais 200 anos, o Brasil ia ser descoberto, né? Então, olha só o que é interessante o Tomás de Aquino vai falar. Ele vai falar o seguinte: nada há no intelecto que antes não tenha passado pelos sentidos. O que quer dizer isso, hein, gente? Nada há no intelecto que não tenha passado pelos sentidos. O que quer dizer isso? Hein? O que quer dizer isso? Hein, pessoal? Nada há no intelecto, nada há aqui que não tenha passado pelos sentidos. É só você pensar, o que é intelecto? A mente. O que é sentidos? Ora, o tato, o paladar, a visão, a audição. Nada há no intelecto que não tenha passado pelos sentidos. O que significa isso? Hein? Nada há no intelecto que não tenha passado pelos sentidos. Ou seja, nada que primeiro passa pelo sentido, depois pela mente. Isso mesmo. Nada que nós sabemos, nada que nós entendemos. E um cego? E um cego, hein, ô? Quem foi que falou? Hein, Loren? E um cego, Loren? Ele pode conhecer pelos outros sentidos, tato, paladar. E se for cego e surdo? Aí vai ser só pelo olfato e pelo paladar, pelo tato também, né? Entende? Então, nada no intelecto não tenha passado pelo sentido. Significa o quê? Olha,
tem a mente, certo? Tem a mente, mas tudo que tem na mente, grande parte nós experimentamos. Nós experimentamos, né? Só pelo cheiro, às vezes a pessoa come algo, ixi, tem gosto de vela. Ninguém nunca, e isso, o entendimento, o raciocínio e a reflexão. Muito bem, muito bem. Então, a pessoa diz assim, ah, mas tem gosto de barata. Tu já comeu barata? Não. E por que que tu acha que tem gosto de barata? Por causa do cheiro. Por causa do cheiro. Tá entendendo? Ah, tem gosto de vela isso aqui. Ah, comeu vela? Não. É por causa do cheiro da vela queimando, né? Então, tudo isso faz parte, né, da nossa imaginação. Precisa comer algo para saber também o gosto, né? E imaginar. Imaginar. Como, por exemplo, esses objetos aí. Tá bom? Continuando. Agora, ele foi inspirado em Aristóteles, né? Foi inspirado por Aristóteles. Bem, continuando. Nós temos aqui Maquiavel. Maquiavel. E ele vai dizer, e ele vai começar, lembra lá, ó? Lembra do período de transição? Lembra do período de transição? Nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. Medieval, e agora nós estamos aqui, ó, no Renascimento. O que é Renascimento? Renascimento consiste em renascer, em ressurgir. O que, professor? Ora, na Idade Média não tinha Deus e o homem, a relação Deus e o homem? Pois é, Deus vai ser deixado de lado um pouco e começa as grandes... Olha aí, que ano nós estamos aí? Olha a questão da história. Que ano nós estamos? 1469 a 1527. Opa! O Brasil já tinha sido descoberto. O Brasil já tinha sido achado pelos portugueses. Os infelizes que vieram para cá, né? Já tinham se descoberto. Só vieram para cá roubar, né? Infelizmente. Nossa colônia foi de exploração, não foi territorial. Territorial foi norte-americana. Tá? Territorial, dá uma terra para você e você cultiva, planta e vai gerar riqueza para a cidade, para o local. Exploração não, exploração é só sugar, né? É só tomar. Assim como os portugueses fizeram aqui. Mas vamos continuar. Nicolau Maquiavel, o que é? 1469 a 1527. E aí? Ora, o Brasil já tinha sido descoberto, reforma protestante explodiu, Lutero contra a reforma da igreja, mas começou o quê? A separar Estado de igreja. Os assuntos do Estado com os assuntos da igreja. Começou a dividir. Né? Começou a separar. E eles, né? Um caso Maquiavel, Nicolau Maquiavel, vai ser um filósofo italiano, que ele vai dizer o seguinte, olha, tá muito bem aí vocês, igreja, Estado, juntos, mas isso ainda não dá certo, não. Não dá certo misturar religião com política. Então, separa. Ele defendeu isso e muitos, né, defenderam junto com ele, e, claro, evidentemente, nesse período, houve várias revoltas, revoluções, para, de fato, dividir o Estado da igreja. Ou seja, o Papa manda, os outros obedecem. Não, vamos dividir. Não tem nada a ver. O rei é rei, príncipe é príncipe, igreja é igreja. Pronto. Igreja eu vou para rezar se você quiser. Se não, não é para decidir política, não. Né? Então, começou a dividir. Nicolau Maquiavel, ele escreveu um livro chamado O Príncipe. Ele escreveu um livro chamado O Príncipe. Nesse livro, O Príncipe, ele vai, de certo modo, escrever uma forma de diário, né? Falando o que o príncipe deve fazer e o que o príncipe não deve fazer. Né? Não deve fazer. Para Maquiavel, um príncipe, um governante, vamos colocar assim, nessa época, imperava o que? A democracia? Não. É a monarquia. Uma pessoa manda e as outras obedecem. O nome disso se chama autocracia. Autocracia. Um manda e outros obedecem. Tá? A democracia só vai vir no século XVIII, né? Mais na frente, bem mais na frente. Tá? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas vamos ficar com Maquiavel, por enquanto. Maquiavel, ele vai escrever esse livro, Príncipe, falando o que o príncipe deve fazer e não deve fazer. Para o quê? Fazer o quê? E não deve fazer para quê? Qual o sentido disso? De não fazer e de fazer? Para conquistar mais poder
e para se manter no poder. Interessante isso, né? Para conquistar mais poder e para se manter no poder. Esse é o objetivo do Príncipe de Maquiavel. Esse é o objetivo do Príncipe de Maquiavel, da obra O Príncipe. E nessa obra O Príncipe, nós podemos traduzir essa obra em uma frase que diz: os fins justificam os meios. É claro que Maquiavel não disse isso, mas através dos seus leitores, através dos seus intérpretes, eles chegaram à conclusão que Maquiavel queria dizer é que os fins justificam os meios. E eu pergunto a vocês, o que significa isso? Os fins justificam os meios. Os fins justificam os meios. Hein, pessoal? O que significa isso? Os fins, o que é um fim? É um objetivo, né? O que é um meio? É o caminho que eu vou fazer para, não importa o que você faça para alcançar o objetivo. Aí, muito bem, rapaz. É isso mesmo. Os fins justificam os meios. Não importa o que você faz para alcançar o quê? Os seus objetivos. Não importa o que você faz para alcançar os seus objetivos. É isso mesmo, Lore. Por exemplo, a Antônia quer tomar um sorvete, mas não tem dinheiro. Eu vou pegar e sair correndo ali daquela criança. Tô nem aí. Ainda não tá vendo? Vou pegar e sair correndo. Ela conseguiu o objetivo dela. Não importa como, mas ela conseguiu. Entendeu? Interessante perceber que Maquiavel é contra Aristóteles. Ele vai contra os antigos. Por quê? Porque os antigos, qualquer iniciativa é válida. Isso mesmo, Maria. Qualquer iniciativa é válida. Qualquer iniciativa é válida. Sim, e Maquiavel era contra Aristóteles. Por quê, professor? Porque Aristóteles pregava o quê? O ideal. Né? Pregava o ideal. Como deve ser. Como de fato, né, precisa ser as coisas. Uma honestidade, né? Quando o objetivo conquista algo mais importante. Perfeitamente, né? Mas para Aristóteles, o caminho também tem que ser bom. O caminho tem que ser reto, honesto. Maquiavel vai discordar disso. Não. Ninguém faz isso não, Aristóteles. Caminho benéfico para conquistar o fim? Não. As pessoas, se tiver uma chance, ela mata um para conseguir. E aí, então, Maquiavel levou a fama de pessimista, né? Mas, na verdade, Maquiavel é um realista. É um realista. Ele está falando a realidade. Como são as coisas. Como são as coisas. E ele tem razão. De fato, as pessoas são desse jeito. As pessoas são desse jeito. Ou seja, as pessoas matam para conseguir algo em troca. Para conseguir vencer ou até mesmo conquistar os seus objetivos. Se para isso eu tenho que roubar merenda escolar, eu vou roubar o dinheiro da merenda. É horrível isso. É horrível isso. Certo? É horrível. Tá? Então, o Maquiavel, ele irá falar sobre como nós devemos nos comportar para nos mantermos no poder e conquistar mais poder. Interessante que ele vai falar o seguinte: olha, você deve se manter próximo dos seus inimigos. Você deve saber o que eles estão pensando. É preferível. Aí ele vai falar também que o político, ele não tem amigos, ele tem aliados. Interessante, né? Hoje em dia acontece isso, cara. Acontece isso. Quem entra na política não tem amigo, tem aliado. Uma hora você tá com ele, ele vira as costas, tá falando mal de você e tá te traindo. É assim. E um mês depois tá de novo contigo. É assim. Infelizmente. Para Maquiavel, o homem é mau. É perverso. É perverso. Mas não tem nada a ver com Satanás, diabo, nada disso, não. É mal por natureza.
Ou seja, ele é inclinado ao mal. Entendeu? É inclinado ao mal. Ele se bobear, ele rouba teu lanche e come o dele também. É assim o homem. Para Aristóteles, não. Para Aristóteles, o homem é bom. O homem busca a felicidade. Pelo menos deve buscar a felicidade. Entendeu? Então, esses dois não se bicam, Aristóteles e Maquiavel. E estão bem distantes na história da filosofia. Aristóteles é antes de Cristo, Maquiavel aqui já está no século XVI. Não é isso? 16 por quê? 1 mais 5, 6. Coloco na frente, 16. Aprende a somar esse negócio aí, esse século. Tá? Bem, com isso, vocês entenderam, então, o príncipe de Maquiavel e o que Maquiavel quis dizer com isso? Infelizmente, ele tem razão, né? No sentido de falar a verdade. Mas isso é ruim. Isso é ruim. Não é benéfico. Né? Ou seja, se você conseguir, um exemplo, um diploma de medicina comprado, você conquistou o diploma. Você é médico. Mas você não sabe a prática da medicina. Entendeu? Então, as consequências vão vir. As consequências vão vir. Se você roubou para conquistar algo, as consequências vão vir. Certeza. As consequências vão vir. Tá? Então, podemos observar que o príncipe de Maquiavel nos estimula, tem como objetivo fazer com que nós fazer com que nós entendamos que para se conquistar poder e se manter no poder, os meios não importam. Os meios não importam. Tá? Infelizmente, é o que nós estamos vendo na realidade. Mas devemos fazer o contrário disso, tá? O caminho deve ser honesto para conquistar também o objetivo, tá certo? Então, Maquiavel aqui está denunciando, está falando, está se expressando dessa forma. Então, pessoal, nós vimos hoje Agostinho, São Tomás de Aquino e o início agora da filosofia moderna, que é com o Renascimento, né? O principal pensador. Existem outros pensadores, mas Maquiavel é o principal. E na próxima aula, nós vamos ver a filosofia moderna, que é com Thomas Hobbes, Locke e Jean-Jacques Rousseau. Thomas Hobbes, Locke e Jean-Jacques Rousseau. Certo? Compreenderam? Tudo ok? Então, mais tarde um pouco, não sei, talvez hoje, hoje ainda, pessoal, não vai ter aula hoje de química, o Wagner mandou avisar. Tá bom, não vai ter aula de química. Como é o nome da aluna? A Maria Rayane está falando aqui que o professor Wagner não vai lecionar química, tá bom? Mas a atividade de filosofia vai estar lá. Então, nessa atividade eu vou falar sobre Agostinho, Aristóteles e Maquiavel, tá bom? Então, e ouvidos bem atentos lá no grupo do WhatsApp, tá bom, gente? Segunda atividade de filosofia. Estudem, muita coragem aí para vocês. Também pode surgir aqui uma interpretação dessas frases, tá? Professor, não vale, você não explicou? Não, eu quero saber como você está, né, construindo a sua capacidade de interpretar e de escrever. A sua capacidade de interpretar e de escrever, certo? Não pode passar o vídeo, tem que assistir para poder chegar na pergunta, tá bom? Pessoal, um forte abraço e até a próxima. Quem não colocou nada na frequência aí, no chat, coloca alguma coisa, um oi, para registrar a presença. Boa noite, até a próxima. Quem não fez atividade, cuida, a primeira atividade, tá lá no grupo. Cuida.